Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo, o amor de Maria estejam sempre convosco. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Jovem Medita, nesta quarta-feira, dia 3 de abril, oitava da Páscoa. Hoje iremos meditar o livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 3 ao 35. Convido a você, meus irmãos, a evangelizar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu like. Pegue sua Bíblia e vamos meditar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado, chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofás, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo, voltaram dizendo que tinham visto anjos e os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou em todas as escrituras o que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?" Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido a partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais um evangelho do dia que vem nos remeter aos ensinamentos, o quanto nós somos parecidos com esses discípulos. Ontem nós éramos parecidos com Maria Madalena, né? Nós se encaixávamos muito na real situação dela, e hoje nós se encaixamos justamente na situação desses dois discípulos. Às vezes nós estamos tão distantes, ou até mesmo por estar triste, né, as nossas emoções estão abaladas, que às vezes nós não enxergamos nitidamente os sinais, a presença de Deus em nossa vida. Nesse momento aqui a gente vai entender, apreciar o coração de Jesus. Um Deus que está sempre a caminhar ao nosso lado, um Deus que sempre está posto a ouvir as nossas orações e as nossas aflições. Jesus sempre se preocupa com nós.
E a sua presença, ela sempre está para crescer o nosso coração. Vejam, meus irmãos, Jesus se atentou a caminhar junto dos discípulos. Nós somos esses discípulos e a nós eles acompanham. Jesus caminha ao meu lado, ao seu lado, ao lado de todos nós. Mas lembre-se, nós precisamos voltar-se a Ele, entender que nós temos a necessidade dele. Nós necessitamos da presença de Jesus ao nosso lado, justamente para que não tenhamos o vazio, como nós vimos no Evangelho de ontem, para que ele caminhe ao nosso lado, para que ele ouça as nossas orações e as nossas aflições. Ele caminha como um pai. Jesus aparenta a continuar o caminho para ouvir mais ainda sobre os discípulos, né? No qual os discípulos têm a atitude: fica conosco, Senhor. Ou seja, nós precisamos pedir sempre para que o Senhor fique conosco. Jesus sempre quer ouvir esse pedido de nós: Senhor, fique mais um pouco conosco, Senhor, fique conosco. Esse é o principal pedido. E que neste dia de hoje nós viemos meditar e pedir a presença de Jesus durante todo o nosso dia, durante toda a nossa semana, durante toda a nossa vida. Fica comigo, Senhor, e o temor não dominará o meu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.